proclamar, Deus trino de amor. Graça e paz. Acolho cada uma de vocês com alegria para este culto. Sexta semana do tempo pascal. Saúdo com as palavras do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Celebramos este culto, serviço de Deus para nós, e nos reunimos em tantos lugares e horários em nome do triuno Deus, o Deus Criador, Deus Salvador e Deus Santificador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tiago nos escreve: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Capítulo 4, o versículo 17. Sabemos o bem que deveríamos fazer e não fazemos. Reconhecemos que pecamos e por isso convido para a oração de confissão. O que dizer de nós, Senhor, que já não saibas? Como querer ocultar diante de Ti nossas faltas? Antes de tudo, olhe profundamente em nós e não nos deixes ser hipócritas. Nosso pecado está diante de Ti. Não temos orgulho do que fazemos, nem daquilo que aparenta ser bom, nem disso nos ufanamos. Apresentamos não só o nosso pecado pessoal e individual, nossas raivas, nossas violências, nossas falsidades, nossas palavras e atitudes para contigo e para nosso semelhante, mas nos apresentamos como comunidade, como lideranças de tua igreja. Nossos egoísmos, nossas inutilidades, nossos desvios do Evangelho, nossa vontade de julgar e de excluir. Apresentamos também nossa humanidade, as falcatruas, os jeitinhos, as injustiças em benefício próprio, as mentiras que enfeitamos por fake news, a intolerância. Enfim, deixamos a vida ser vencida pela morte. Deus de amor, confessamos que nem sempre temos coragem para denunciar injustiças ou para reformar em nossas vidas ou em nossa igreja o que Tu nos pedes. Nem sempre temos coragem para enfrentar conflitos e trabalhar para uma igreja mais amorosa e inclusiva. Perdoa-nos quando nos cremos autossuficientes e quando não vemos as pessoas em necessidade. Perdoa-nos porque seguimos o nosso orgulho e desejo de poder tomarmos invisíveis tantas irmãs e irmãos que com amor e fidelidade trabalham pelo Teu reino. Ajuda-nos a ver-Te em nossa próxima e em nosso próximo. Dá-nos força, confiança e amor para sermos sinais de Teu reino em nosso meio. Clamamos por Tua misericórdia, clamamos por Teu perdão. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a Tua
coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado e contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado e contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Somos pessoas amadas por Deus, que nos aceita por graça e fé. Deus nos perdoa e nos chama para o caminho do amor e da paz. Neste momento em que caímos em nós e reconhecemos que fizemos mal e mal o que deveríamos fazer, ouvimos de Deus a palavra cheia de graça e perdão. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Anuncio o perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Senhor, prepara-nos neste culto para chegarmos mais perto de Ti. Fortalece a nossa débil fé, tantas vezes tentada e facilmente vencida. Faze-nos levar a sério a promessa do Teu poder e tranquiliza o nosso coração na certeza de que Tu nos carregas e seguras. Deus de amor, Te damos graças pelas mulheres e homens que receberam o chamado para Te seguir. Pedimos-Te para que nos ilumines, como iluminaste aquelas pessoas mártires antes de nós, e nos ajudes a sermos testemunhas fiéis de Ti em cada momento. Pedimos por uma igreja universal unida em Teu amor. Ensina-nos o caminho da unidade em respeito às diferenças. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, 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 aleluia,
Ouçamos a leitura do Evangelho previsto para esse domingo, que encontramos em João 14, os versículos 23 a 29. Assim está escrito na palavra: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo, quando lemos as Sagradas Escrituras, encontramos nela memórias sagradas. Memória sagrada é recordar a ação de Deus no meio do seu povo. Quando lemos as Sagradas Escrituras, encontramos o relato de fatos que revelam a ação de Deus no meio do seu povo. Fazer memória da ação de Deus entre nós é memória sagrada, pois o que Deus faz entre nós é ação santa. Há a grande e fundamental memória sagrada do Êxodo, que transparece em diversas passagens. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Salmo 66, versículos 5 e 6. Os Salmos 77 e 78, por exemplo, expressam uma longa meditação e fazem memória dos acontecimentos do êxodo do Egito. O êxodo foi o acontecimento que tirou da escravidão para a libertação, do deserto para a terra onde mana leite e mel. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. A ação de Deus é recordada e celebrada como memória sagrada, mesmo tendo passado muito tempo após os fatos. Também os profetas resgatam esta memória. O amor, a misericórdia, a generosidade de Deus resgatou, ergueu e carregou no passado. E ao seu povo, esta memória sempre deve ficar viva. A comunidade cristã, desde o seu início e ao longo da história de mais de 2 milênios,
da mesma forma, amparou-se em memória sagrada. Chamamos as Sagradas Escrituras de Antigo e Novo Testamento. E elas são o registro literário desta memória. Sabemos que a Bíblia, com suas histórias de fé, foi primeiro vivida, depois contada e memorizada, e por fim escrita. Testamento é, portanto, sem dúvida, uma memória deixada por alguém para que se cumpra e se viva o desejo que ali foi expresso. Neste tempo de Páscoa, vejam o que aconteceu com as mulheres, logo após a revelação da ressurreição no túmulo. Escreve Lucas, capítulo 24, versículo 8. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Memória sagrada, permanecer na palavra, guardar a palavra de Cristo. A nova memória inaugurada por Jesus Cristo. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Esta memória que nos guia. E nós sempre recordamos essa memória que está expressa nas palavras de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Não há memória sagrada maior para nós. A encarnação do próprio Deus. O Evangelho, a Boa Nova, o Salvador entre nós. Em todos os tempos, inclusive em nossos tempos de guerras e ódios, somos chamadas e chamados a recordar esta memória sagrada. Recordar é passar pelo coração outra vez. Ao anunciar o seu Espírito Santo, Jesus revela que é tarefa do Espírito Santo guardar as palavras de Jesus e fazer com que, ao lembrar de tudo o que ele nos disse, tenhamos paz e esperança. A memória de Cristo faz-nos ver e sentir que o amor não é palavra da boca para fora, mas fato e verdade. Em memória de mim é deixar o coração recordar que a obra de Cristo muda da doença para a cura, do choro para a alegria, da morte para a vida, da opressão para a libertação. Esta é a nossa memória fundante, aquela que é nosso princípio. Que tenhamos sempre a boa memória da palavra de Cristo. Amém. Confessamos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos,
ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Entender e celebrar a diversidade cultural é uma forma de promover uma convivência mais harmoniosa entre diferentes povos. Garantir vida digna a todas as pessoas é vivenciar o amor de Deus em sua plenitude. Os povos indígenas são parte essencial da identidade brasileira. Suas culturas, conhecimentos e modos de vida fazem uma diferença real na sociedade e nos ensinam novas formas de ver o mundo. Sabemos que durante a nossa educação não temos um contato real com a cultura e a história dos povos indígenas. Isso contribui com a manutenção dos estereótipos e também dos preconceitos, criando ambiente de desinformação que é um verdadeiro desfavor em relação às lutas enfrentadas pelos povos indígenas. Quando nós não conhecemos a realidade dos povos indígenas, estamos contribuindo com o sofrimento da nossa sociedade. É importante que nós tenhamos uma educação verdadeiramente antirracista, inclusiva e que possa valorizar e respeitar os povos indígenas. A educação e o diálogo são caminhos para a mudança deste cenário. A oferta nacional ao apoio à missão entre e com povos indígenas possibilita que o programa Comim da Fundação Luterana de Diaconia elabore e disponibilize materiais didáticos e formações, ampliando o conhecimento e fortalecendo o respeito com os povos originários. Nosso compromisso é com a construção de uma educação antirracista e com a luta dos povos indígenas. Para isso, desenvolvemos materiais didáticos em parceria com as pessoas indígenas e com as comunidades tradicionais que participam ativamente do processo de construção dos materiais. Um exemplo disso são os cadernos, e os vídeos de animação, enriquecendo ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. E a adoção desses materiais, ela é essencial para que possamos dar continuidade a esse trabalho que é transformador. Para que esse trabalho educativo continue, precisamos de você. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da IECLB ao apoio à missão entre e com povos indígenas. Senhor, somos um só corpo. Somos diversos membros que de Ti dependem. Rogamos que sobre nós reine Teu Espírito. Rogamos que entre nós reine Teu Espírito. Renova em nós a memória da Tua salvação em Jesus Cristo. Pedimos que os planejamentos para essa semana ocorram em paz e segurança. Pedimos que nossas idas e vindas sejam cuidadas por Ti. Não pensamos somente em nós e colocamos sob os Teus cuidados aqueles e aquelas que nós não podemos alcançar. Cuida da Tua igreja, da qual nós somos pequena parcela. Em Tuas mãos estamos e assim queremos permanecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.